Olá, tudo bem? Meu nome é Araceli, eu sou professora no IEFSU de Minas Campos Muzambinho desde 2010. Sou professora na área de computação e informática. Atualmente também estou no cargo de direção de desenvolvimento educacional, que a gente chama de DDE, de Diretoria de Desenvolvimento Educacional. E a pedido dos alunos do curso de Educação Física, eu vou responder algumas perguntas para vocês, tá? Primeira pergunta: quais as medidas que foram tomadas pela DDE durante a pandemia e que talvez os alunos não saibam? Diversas decisões foram tomadas, não necessariamente somente pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, né, porque a gente toma decisões em conjunto com o apoio da Diretoria de Administração e Planejamento, a direção geral. Durante esse período de pandemia também nós recebemos uma outra diretoria, que no caso é a Diretoria de Ensino. Várias decisões também são tomadas em conjunto com a reitoria, né? Bem como outros setores aqui ligados ao ensino, a Coordenação Geral de Ensino, Coordenadoria Geral de Assistência ao Educando, Coordenadoria de Extensão, de Pesquisa, né? Então, algumas medidas tomadas pela DDE isoladamente, raramente isso acontece, porque a gente toma decisões em conjunto. Mas aí vai desde como é que a gente iria formatar o ambiente virtual lá atrás, como é que a gente ia fazer a condução de pesquisas à comunidade, nós fizemos 2 só com os alunos, né? Ações que a gente poderia realizar com os pais e os estudantes. Então, são algumas das ações aí que a gente tomou nesse período de pandemia, tá? Bem como questões ligadas a abrir edital ou não, né? Então, vai nessa linha, tá? Na segunda pergunta, quais as metas previstas, estabelecidas para o ano 2020 que foram alcançadas até o momento? Eu entendo que todas as metas elas foram de alguma forma alcançadas, pode ser que algumas foram alteradas, né? Por exemplo, a gente ia fazer o lançamento do programa, do Prêmio CIDES, agora em novembro, e a gente vai alterar, a gente vai lançar ele agora, mas para ele acontecer o ano que vem. O projeto de ensino estava previsto para acontecer em março e acabou acontecendo só agora em setembro, outubro, né? Então, eu entendo que as metas estabelecidas estão sendo mantidas, só que com algumas alterações aí no cronograma, tá? Terceira pergunta: quais foram os momentos de reflexão pedagógica que foram propostos pela diretoria? Penso que essa questão, né, do ensino remoto, né, a gente ingressar ou não, da gente continuar ou não, o que estava funcionando, o que poderia ser melhorado, questões ligadas ao ambiente pedagógico, o que poderia ser melhorado, como que a gente poderia interagir mais com os pais e responsáveis, com os alunos, tanto é que a gente fez rodas de conversas com os grupos, a gente criou um grupo de líderes que não existia, a gente criou um projeto de mediadores virtuais que também não existia, né? Grupos de padrinhos que também não existia. Então, foram vários momentos ou várias ações pedagógicas aí apresentadas pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional com apoio das outras diretorias e das coordenadorias relacionadas. É sempre importante frisar isso, tá? A pergunta número 4, quais foram as demandas mais protocoladas pelos discentes durante o ensino remoto? Eu entendo que é a questão da sobrecarga do conteúdo e melhorias no ambiente virtual de aprendizagem. Então, cada curso, alguns cursos apresentaram mais demandas do que os outros, por exemplo, ajuste em horário de aula, mas essa questão da sobrecarga e do ajuste no ambiente virtual de aprendizagem foram as demandas mais solicitadas durante o ensino remoto, principalmente no primeiro semestre. Em relação à quinta pergunta, as principais demandas apresentadas à DDE partem dos discentes, dos docentes ou técnicos administrativos. Normalmente partem dos discentes e dos docentes, talvez ali um pouquinho mais dos docentes do que dos discentes em si. E aí, num terceiro lugar, dos técnicos administrativos, mas a gente recebe demandas de todas essas partes, tá? Sexta pergunta: como funciona o processo de deferimento ou indeferimento das demandas apresentadas pelos alunos da DDE? De forma geral, a gente tenta atender as demandas que chegam por parte dos professores, dos alunos, no caso aqui está perguntando dos alunos, a gente tenta atender dentro das possibilidades, tá? O que talvez pode acontecer, dependendo da demanda,
a gente tem que conversar com outros setores para ver se é possível, conversar com outras diretorias para ver se é possível, mas a gente tenta levar esse processo, né? É possível de atender, a gente vai atender. Se for alguma coisa que talvez saia fora, né, do nosso planejamento, principalmente financeiro, aí realmente envolve uma análise, né, da perspectiva financeira para atender aquela demanda ou não. Caso contrário, a gente busca atender sempre e da melhor forma, tá? A pergunta número 7. Como você vê a atuação discente junto à DDE? Os alunos procuram esse órgão? Eu entendo que poderiam procurar mais, tá? Eu tento ficar bastante ativa no WhatsApp, nos e-mails, né? Os alunos, principalmente os mediadores virtuais, eles têm entrado bastante em contato, mas penso que poderia existir uma atuação maior aí dos líderes, dos centros acadêmicos, né? E dos grupos de pesquisa e assim por diante. Tá? Então, vejo que existe uma atuação, sim, mas pode ser ampliada, pode ser melhorada. Então, essa relação ela pode ser estreitada, sim. Tá? Na pergunta número 8, quais foram as evoluções e mudanças no campus desde o início da pandemia? Houve algum retrocesso? Eu entendo que não existiram retrocessos. O que existiu foi alteração de planejamento, alteração de datas. Então, um prêmio que a gente ia lançar, fazer acontecer agora em novembro, ele vai ser migrado para o ano que vem. Um edital que a gente ia lançar no início do ano, a gente lançou agora. Então, assim, as coisas estão acontecendo, no meu ponto de vista, dentro do que tinha sido planejado, mas em datas diferentes, em alteração no cronograma. Eu não entendo que existiu retrocesso, não, tá? No número 9, até que ponto a atuação da DDE pode intervir dentro das direções dos cursos superiores? A relação nossa junto com as coordenações dos cursos superiores é de apoio, né? Então, a gente recebe demandas de coordenadores de cursos, demandas de colegiados, alguma coisa que eles não conseguem resolver internamente, eles precisam do nosso apoio, a gente recebe, estuda, verifica com outro setor para poder dar a resposta. Então, a relação ela vai muito nesse sentido, sim. Então, intervir em si, normalmente não tem acontecido, né? O que acontece é a gente é consultado, ou se tem alguma coisa que a gente precisa estrategicamente pensar enquanto instituição, a gente tenta explicar para o grupo, né? Mostrar o que é possível, mostrar o que não é possível, né? E aí gira em torno dessa conversa, dessa discussão, desse diálogo. Então, acho que é mais nesse sentido, tá? Número 10. Como está funcionando o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão durante a pandemia? Então, alguns de fato foram paralisados, porque não existia a possibilidade de serem realizados presencialmente, virtualmente, né? A gente lançou um edital de extensão, né? Pensando em projetos que poderiam ser adaptados por contexto remoto. Os projetos, as pesquisas que eram possíveis de continuar, elas continuaram, mas a maioria realmente não houve condição, tá? Alguns experimentos continuam acontecendo, basta seguir um processo de formalização, né, para poder entrar no campus e realizar o experimento em loco. Então, assim, eu acho que foi bastante prejudicado, né, principalmente a parte da pesquisa, mas aquelas que tiveram possibilidade de continuar, né, tanto pesquisa quanto extensão de forma virtual, foi uma possibilidade da gente fazer adaptações e repensar aí alguns formatos de projetos. Tá? Pergunta número 11. Quais ações realizadas pela DDEC cumpriram com o PDI do campus? Olha, a gente tem trabalhado essa questão de pós-graduação, então tem uma encaminhada e outra sendo planejada. Essa questão do número de cursos fixos ofertados é uma coisa que a gente está alinhado aí com o PDI, sempre dá para aumentar a oferta, né? Em termos de vagas no ensino médio integrado, a gente tramitou o ano passado, mas isso envolveu o apoio de todos os professores, coordenadores de curso, né? Então, a gente aumentou uma turma de informática, então, em vez de entrar 60 alunos, hoje entram 90, e a gente aumentou também algumas vagas nos cursos de alimentos e agropecuária. Então, a gente aumentou esse índice aí também de oferta ligado ao PDI. A questão de pesquisa, publicações científicas ainda precisa ser melhorada essa parte, tá?
Questão de empresas juniores é um número que também aumentou e está lá no PDI, então também depende muito do envolvimento aí da comunidade, do interesse em querer criar empresas juniores. Tá? Então são algumas ações aí realizadas e aderentes ao PDI. Tá? Pergunta número 12. O que você diria aos discentes do IF Sul de Minas Campos Muzambinho em relação à DDE? Sua importância, seu papel no campo, seu papel para com os membros dessa comunidade e para os avanços educacionais e institucionais do campus. Acho que é importante vocês terem ciência que hoje, né, a gente tem 2 diretorias ligadas à parte de ensino. Então, tem a diretoria de ensino, hoje com o professor Marcos, e eu, né, atuando agora junto à diretoria de desenvolvimento educacional. Então, o nome continuou o mesmo, né, Diretoria de Desenvolvimento Educacional, mas o que mudou é que essa diretoria agora ela está abraçando 3 subpastas. A pasta de extensão, a pasta de pesquisa, pós-graduação e inovação. Aí entra aí empresa junior, inovação, empreendedorismo, né? A parte do NIP, a parte do Elite, espaço maker, núcleo incubador, que a gente está tramitando a abertura também, tá? E a terceira subpasta é a Coordenadoria Geral de Assistência Educando. Aí entra ali a parte da SEGAI, né, que a gente chama, assistência estudantil, alojamento, o refeitório, a parte do CELCA, que é artes, cultura, esportes, né? Então, esses 3 subpastas, eles estão ligados à DDE. Então, a DDE hoje, ele está... E aí, a parte do ensino, né, dos cursos, do dia a dia dos cursos, essa parte está relacionada com o diretor de ensino. Então, a ADD está mais pensando nessa questão, né, de inovação, de incentivo à aprendizagem ativa, espaços de convivência, espaços de aprendizagem, o que pode ser melhorado, conectando aí ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, junto com a assistência estudantil, que vai mais na linha de permanência e êxito, né? Então, criando estratégias e conectando todos os setores para que a permanência e o êxito do aluno eles sejam cada vez maiores. Então, a gente quer mais alunos, a gente quer que esses alunos fiquem aqui, né, não evadam, a gente quer que eles fiquem aqui bem, né, e que ao ir para o mercado de trabalho eles tenham sucesso, né, após a formatura. Né, vamos pensar nesse sentido. Então, a ADD ela vem com esse olhar mais estratégico, assim, nesse sentido, de conexão entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, conectando não só o tripé, né, ensino, pesquisa, extensão, mas ensino, pesquisa, extensão e inovação também, que é uma parte que está bem voltada com a nova roupagem da DDE, depois dessa mudança no organograma que a gente teve, tá bom? Pode ser que eu tenha esquecido de alguma informação, peço desculpas a vocês, né? Mas tentei aí falar os pontos principais para ajudá-los a compreender aqui um pouquinho do dia a dia da Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que é uma demanda, as demandas são sempre muito grandes, né, de diversos setores e da reitoria também, e a gente tenta ter esse olhar aí prático e rápido para tentar atender a todos, para que todos tenham uma experiência, né, de aprendizagem positiva, que o professor tenha uma experiência de docência positiva, que o aluno tenha uma experiência de ensino, né, de aprendizagem positiva, da mesma forma os coordenadores, os colegas técnicos administrativos, tá? Então é isso, fico à disposição de vocês, né? Eu tenho aí o e-mail dde@mus.ifsudeminas.edu.br, esse é o principal contato. Um abraço e bom trabalho aí, bom ensino, aprendizagem para vocês.